Olá, muito boa tarde. Você assiste o programa Mercado Futuro. Eu falo, como sempre, do estúdio da BVMF Bovespa, aqui no Centro Histórico de São Paulo. E agora a novidade que eu vou insistir aí durante algum tempo é que se você não puder assistir o programa nesse horário, horário de Brasília, 13 horas e 30 minutos, você tem um canal no YouTube, é o programa Espaço Mercado, Espaço Futuro. Programa o P maiúsculo, o M de mercado maiúsculo e o F de futuro maiúsculo. Ali você vai ter a página do programa e clica em cima de vídeo, lá você terá todos os programas que são passados aqui na TV. Você terá no YouTube para assistir a hora que você quiser, quantas vezes quiser, enfim, mostrar para a mamãe, para o papai, para o titio, para os amigos, tá bom? Bem, o assunto do programa de hoje é um assunto que é recorrente, ele vai e volta aqui no programa, porque é importante, e eu acredito na importância desse assunto, por isso que eu gosto de falar disso. Nem sempre você tem um problema insolúvel na sua frente, que você não consegue resolver. A justiça existe para resolver as coisas que a gente não consegue resolver entre nós. Mas a justiça no Brasil é sobrecarregada, para dizer o mínimo. Tem algumas coisas que demoram muito para ser resolvidas. Aí existe um sistema que tem no mundo inteiro, eu acho, que chama-se de Câmara Arbitral, se eu não estou enganado. Um especialista no assunto está aqui comigo hoje. É o doutor Tiago Marinho Nunes, que trabalha no escritório Muniel Medici Franco Advogados. Ele vai falar sobre algumas alterações, 4 ou 5 tópicos importantes que ocorreram, que mudaram aí na lei da arbitragem, né? Mas antes, eu primeiro quero agradecer a presença do Dr. Nunes, Dr. Tiago, e antes eu queria que ele explicasse rapidamente, ele já fez isso da última vez, por que se apela para uma câmara arbitral e como é que ela funciona rapidamente. Doutor Tiago, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que só para introduzir o assunto, o senhor dá rapidamente o que é a Câmara e aí a gente entra nas particularidades. Perfeito, Resch. Muito Obrigado. boa tarde, mais uma vez, obrigado Obrigado. pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder falar desse Instituto da Arbitragem, que é um instituto em pleno vigor e vem sendo muito fortalecido no Brasil há mais de 20 anos, ou seja, e eu que já atuo nessa área há mais de 10, é para mim um grande prazer ver esse instituto crescendo, só crescendo no Brasil. E desde já, Resch, gostaria só de fazer uma pequena observação em relação à sua introdução. Recorrer a uma câmara arbitral talvez não seja o termo mais, vamos dizer, usual que a gente usa. A câmara arbitral, ela nada mais é do que uma instituição, certo? Sem fins lucrativos, criadas para administrar um procedimento. Ou seja, imaginemos um cartório numa vara civil no central que processa todos aqueles casos e manda para o juiz. A instituição nada mais é do que um cartório, só que obviamente não é idêntico ao cartório de um fórum, é uma organização totalmente diferenciada que é dotada de secretários, secretários adjuntos, secretários executivos que processam todo o procedimento arbitral, enviando as notificações às partes, cuidando das questões relativas aos árbitros, à remuneração dos árbitros, a própria remuneração da Câmara. Ou seja, o que a gente tem é um instituto, a arbitragem, certo? É um instituto, um método alternativo consensual que serve para resolver litígios entre partes capazes envolvendo direito disponíveis, que pode ou não ser administrado por uma Câmara, certo? Ou seja, esse era o primeiro ponto. Mas acho que antes da gente entrar nos tópicos que a gente pretendia abordar, a lei de arbitragem no Brasil ela foi promulgada
no dia 23 de setembro de 1996. Né? Naquela época, em 1996, eu ainda era um estudante de Direito, eu era um primeiranista na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e poucos queriam estudar aquele instituto, ou seja, um método resolvido por particulares, mas eu vou para o judiciário, é muito mais garantido. Só que nunca se sabia que esse instituto ele já havia sido muito desenvolvido na Europa. Por exemplo, na França, principalmente, que é o grande berço da arbitragem no mundo, é o grande país desenvolvedor do Instituto Arbitral é a França, e no Brasil surgiu com desconfiança. Certo? Só que ele foi se desenvolvendo muito bem, o Instituto, muito bem, criando, suscitando discussões perante o Poder Judiciário, gerando uma jurisprudência que hoje é extremamente favorável à arbitragem, até que, em maio de 2015, foi promulgada uma lei, a Lei 13.129, que aprimorou o Instituto da Arbitragem. Muitas pessoas falam em reforma da lei de arbitragem, mas não é reforma. Essa lei ela melhorou a lei de arbitragem e ela conta, a Lei 13.129 de 2015, ela conta com diversos itens já que haviam sido sedimentados pela jurisprudência brasileira, que acho que é interessante a gente comentar alguns hoje aqui nessa nossa conversa. Sim, antes de começar, essa atualização, digamos, da lei de arbitragem foi feita por quem? Por um grupo de especialistas em... Exato. Na realidade, uma comissão de juristas, né, foi criada sob a égide do Senado Federal, presidida pelo ministro do STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, a quarta turma do STJ, contou com uma série de profissionais muito atuantes, experientes na área de arbitragem no Brasil, certo? E essa comissão de juristas, ela começou a desenvolver esse projeto, salvo engano, em 2013, se desenvolveu muito durante o ano de 2014, certo? Até que em 2015 foi definido o projeto e finalmente aprovado, certo? E quais os pontos principais que ela alterou, que você pode... Olha, Resch, ela, como eu disse, ela não realizou alterações, ela aprimorou. Uma questão, por exemplo, que era dificílima de ser discutida, suscitou uma série de problemas, julgados desfavoráveis à arbitragem, é a questão da participação da administração pública na arbitragem, ou seja, imaginemos uma arbitragem entre uma empresa privada e uma sociedade de economia mista. Ou seja, esse tipo de problema, uma sociedade de economia mista, um ente da administração pública participar de arbitragens, isso gerava problema. Ou seja, será que ela pode participar? Os direitos são disponíveis? São direitos que são passíveis de transação, de serem transacionados? Ou não? São direitos inerentes ao Estado, ao império do Estado. Existem casos na jurisprudência brasileira que são emblemáticos em relação a esse ponto. O caso da Copel, por exemplo, é um caso do Tribunal de Justiça do Paraná, no final resultou... A Copel é a Companhia de Eletricidade do Paraná. Exato. A Copel, em 2003, se envolveu vamos dizer que é o chamado leading case da arbitragem e administração pública no Brasil. É aquele caso que o que acabou sendo discutido no judiciário não foi o mérito do caso, mas se eu poderia ter arbitragem ou não. Ou seja, a Copel ingressou com uma ação para tentar parar uma arbitragem. Elas haviam contratado a arbitragem no contrato, né? A Copel e a outra empresa, a empresa privada, com quem ela tinha um contrato de fornecimento de energia elétrica. Haviam firmado o contrato com cláusula de arbitragem. Só que no final das contas, na existência de litígio, a Copel entendia que aquela cláusula era inválida. Ela não tinha, vamos dizer, autorização legislativa para poder assinar aquela cláusula de arbitragem e ingressou com as medidas judiciais cabíveis. Isso perdurou durante um bom tempo no Tribunal de Justiça do Paraná, até que foi feito um acordo entre as partes. E agora
a lei brasileira, a Lei 13.129, expressamente dispõe que os entes públicos, entes pertencentes à administração pública, podem participar de arbitragem. Nós já voltamos, já tem o primeiro intervalo. Eu converso com o doutor Muriel, não. Doutor Tiago Marinho Nunes, do escritório Muriel Medici Franco Advogados, falando sobre essa lei da arbitragem, que é importante, que grandes assuntos, grandes divergências podem ser resolvidas e de maneira mais rápida. Um dos exemplos que a gente vai falar daqui a pouco, depois do intervalo, é que foi criada também uma Câmara aqui na Sociedade Rural Brasileira, porque no meio rural também tem muita encrenca que, se depender do judiciário, o judiciário leva anos, talvez até séculos para resolver. Vamos ao intervalo, eu volto já já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Aqui ao meu lado o doutor Tiago Marinho Nunes, que trabalha no escritório Muriel Medici, quase que eu decorei, Franco Advogados. Falávamos antes, ele falava da lei da arbitragem. Então, ponto. Agora, as estatais, as empresas, não importa sociedade mista, né, de economia mista, se tiver lá uma cláusula que tem arbitragem, vai para arbitragem, ponto pacífico. Exato. Não tem mais o que discutir. Não tem o que discutir. O segundo ponto que você acha relevante, que você trouxe para a gente falar. Hash, um ponto que é extremamente relevante, que suscitou aí sérios debates, calorados debates, antes da promulgação da lei, diz respeito à arbitragem institucional, certo? Você havia até falado da nossa Câmara, a Câmara de Arbitragem da Sociedade Rural Brasileira, qual presido. Uma mudança importante acontece em relação àquelas listas de árbitros. Todas as instituições de arbitragem brasileira, e várias no mundo, possuem uma lista de árbitros, certo? Uma lista que é uma referência de nomes de profissionais que podem atuar como árbitro em determinado caso. Quem escolhe os árbitros são as partes. Aquela lista não é obrigatória, é uma lista sugestiva. No passado, algumas instituições arbitrais, elas vinculavam a escolha de determinado membro do Tribunal Arbitral, normalmente do presidente do Tribunal Arbitral, ou de um árbitro único, a uma determinada lista. Ou seja, se eu tiver uma arbitragem com um árbitro único, o árbitro tem que ser dessa lista. Isso acabava gerando um problema relativo à autonomia da vontade das partes. Elas são autônomas, livres, para escolher quem quer que seja o árbitro delas. Quem quer que seja, ou seja, a existência dessa lista limitava muito a autonomia da vontade das partes. Ou seja, o que o legislador fez por meio da Lei 13.129? O que foi determinado é que essas listas, elas podem até existir, mas elas não podem ser vinculativas. Ou seja, as disposições de algum regulamento arbitral que for determinado, e a escolha de determinado presidente do tribunal, o árbitro tem que ser da lista, é uma disposição inexistente. É uma disposição inexistente. Vamos trazer um pouco aqui, só para exemplificar. Por exemplo, duas grandes empresas, então ela tem uma diferença ali. Certo, uma controvérsia. Uma controvérsia ali. Aí elas vão para a Câmara de Arbitragem. Certo. Primeiro ponto, a Câmara de Arbitragem, a sentença é um acordo entre as partes. O acordo... Elas se acertam. Não, na realidade elas se acertam para escolher a arbitragem, para reger a controvérsia. Havendo controvérsia, havendo litígio, a parte interessada ingressa com um requerimento de arbitragem perante uma Câmara. Tá. E nomeia um árbitro. O árbitro, quem escolhe são as partes. Só elas podem escolher. Quantos árbitros são em geral? Normalmente são 3. O que a lei diz é que o número é ímpar. É ímpar para não dar empate. Né? Exato. É o presidente, né? São 2 árbitros, que a gente chama de coárbitro, e esses 2 coárbitros escolhem o presidente do Tribunal Arbitral. E o que as câmaras faziam, algumas câmaras... Quem escolhe o presidente são os coárbitros. Você escolhe 3 árbitros, digamos.
São 3 árbitros, só que o presidente é escolhido por um deles. O que antigamente era feito é que determinado regulamento tinha uma regra determinando que fosse da lista. E hoje a lei mudou. A lei proíbe isso. Agora, tem que ter certas qualificações para ser árbitro, né? Totais. O que as instituições de arbitragem fazem, como a Câmara, a CARB, né, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem da Sociedade Rural Brasileira, é ter uma sugestão de nomes, o que é um norte para a parte. Por mais que a lei brasileira de arbitragem tenha 20 anos, quase 21, 20 anos ainda não é, parece um tempo longo, mas não é. É difícil até hoje você convencer determinada parte a ir para a arbitragem. Convencer, ainda mais no meio rural. Convencer, por exemplo, um produtor rural a resolver determinado litígio por arbitragem. Convencê-lo de que é melhor sair do judiciário e resolver esse problema na arbitragem. E o produtor rural vai querer saber quem que vai julgar meu caso. Ele pode conhecer, os advogados dele com certeza vão conhecer. Agora, a lista de nomes, ela ajuda. Ela ajuda a ter um norte. As pessoas precisam ter um norte de quem pode atuar em arbitragem. Ou seja, na CARB a gente tem uma lista repleta de advogados, engenheiros agrônomos, até porque a lei de arbitragem diz que não é uma questão privativa do advogado, ou seja, o árbitro pode ser qualquer pessoa, desde que seja capaz. Engenheiros, economistas, contadores. Eu mesmo, na minha experiência profissional, já tive arbitragem com engenheiros e com contadores, e a arbitragem fluiu muito bem. É preferível que o presidente do tribunal tenha uma formação em direito, porque o presidente conduz o procedimento. Então, ou seja, o presidente do tribunal, ele precisa conhecer muito o direito material, mas precisa conhecer a arbitragem. Senão a arbitragem ela não anda. Tá, e aí, escolhido 3, por exemplo, escolhido 3, uma parte escolhe um, outra parte escolhe outro, e quem que escolhe o terceiro? Os 2 árbitros escolhidos pelas partes escolhem o terceiro, que agora não precisa mais ser de uma determinada lista. Pode até ser a praxe do mercado, acaba até levando por facilidade e por, vamos dizer, por comodidade a escolher um árbitro de determinada lista. Só que isso não é uma regra absoluta mais no Brasil. O que é uma evolução no direito arbitral brasileiro. Doutor, e aí, decidida a questão, não entraram em acordo as partes. Em relação ao litígio que eles tinham, está na Câmara Arbitral. Certo? Aí os árbitros, o presidente e os 2 coárbitros, processam, né? Processo decide e tem que cumprir. Tem que cumprir. É um processo, como não exatamente como se dá no judiciário, mas há uma fase postulatória, né, de apresentação de alegações iniciais, resposta, réplica, tréplica, produção de provas, eventual produção de provas. É raro uma arbitragem que tenha julgamento antecipado da lide. E uma vez, digamos, produzidas essas provas, os árbitros, satisfeitos com essas provas, julgam. E lavram, emitem uma sentença arbitral. E essa sentença arbitral, conforme o artigo 31 da nossa lei de arbitragem, configura título executivo judicial. Ou seja, se condenatória, ela deve ser cumprida. Se a parte não cumpre, não cumpre espontaneamente a parte perdedora a sentença arbitral, a parte vencedora tem o direito de executar essa sentença arbitral perante o Poder Judiciário. Não é mais o termo executar a sentença, é o processo de cumprimento de sentença arbitral, como nós chamamos, no direito processual civil. Tá, essa foi a segunda melhoria que teve a lei. Na minha opinião, é uma segunda melhoria que gera aí uma grande mudança aí no nosso sistema arbitral. E o terceiro tópico que você me apontou aí? Um tópico que eu acho muito interessante, ele é bem doutrinário, mas é um tema que, para mim, é um tema pelo qual eu sou muito caro, que é o tema da prescrição, né? Agora, a lei de arbitragem, ela expressa diretamente o momento da interrupção da prescrição. Ou seja, prescrição é aquele período, né? Que vence. Que vence, exatamente. É quase uma data de validade. Exatamente, que é o tema, como eu disse, me é muito caro, que é o tema da minha tese de doutorado, que eu fiz aqui em São Paulo há 5 anos atrás.
que foi sob arbitragem e prescrição. Então, explica melhor. Tinha o quê? Tinha um período de prescrição? Eu não... A parte que sofre, vamos dizer, uma determinada violação a um direito, ela, no momento que ela sofre essa violação, ela tem um determinado prazo para exercer a sua pretensão. Para reclamar. Exatamente, para reclamar. Seja pretensão indenizatória, seja uma mera pretensão de cobrança. Então, a lei, o Código Civil brasileiro, dispõe desses prazos. Pode ser prazo de 1 ano, pode ser um prazo de 3 anos, de 5 ou de 10. Doutor, vou interrompê-lo porque tem que chamar o intervalo. Você lembra que parou no prazo de prescrição. Pode deixar, Ré. Gente, converso com o Tiago Marinho Nunes, do escritório Muriel Medici Nunes Franco, perdão. Advogados, até o final do programa eu decoro. Já estou de volta, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje a conversa é com o doutor Tiago Marinho Nunes, do escritório Muriel Medici Franco Advogados. Antes do intervalo falávamos de prescrição. A nova novidade na prescrição na lei arbitral, que pode variar, o doutor dizia 1, 3, 5 anos. Então, explica como ficou esse negócio agora para a gente. O que acontece é o seguinte, Resch, a prescrição nunca foi discutida no âmbito da arbitragem, muito por ser uma questão de direito material, ou seja, a prescrição tem que estar no Código Civil. A lei de arbitragem é uma lei de processo, certo? Ou seja, não fazia sentido ter disposições sobre prescrição, mas os operadores ficavam na dúvida. Poxa, mas no processo judicial, o que interrompe a prescrição? A citação para o oficial de justiça e retroage a data do protocolo, né? A pessoa está preocupada com aquele prazo que vai vencer, protocola a petição inicial no Fórum Central, hoje é pelo processo eletrônico, vai ter o despacho do juiz cite-se e está resolvido o problema. O que a lei de arbitragem fez foi a mesmíssima coisa. Ela disse que a instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo a data do protocolo do requerimento de arbitragem. Ou seja, instituição de arbitragem, quando há um tribunal formado. Quando há um tribunal formado, eu tenho jurisdição, eu tenho juiz, certo? Só que eu tenho 3 árbitros, mas eu tenho jurisdição. Esse tempo de instituição demora, mais ou menos 2, 3 meses. Então, 3 árbitros, um escolhido, depois outro, o terceiro nomeado. Isso demora 2 a 3 meses. E, para privilegiar o credor diligente, que promoveu a sua pretensão a tempo, há a regra da retroatividade, a data do protocolo lá atrás. Ou seja, foi exatamente o que o legislador fez na nossa lei de arbitragem. Ele não perde o tempo. Resolvendo um grande problema, um problema que assustava, né, os operadores do direito. Que podia chegar a perder Podia chegar a perder ou não tinha... vamos dizer, existia uma série de medidas a tomar até ir para o judiciário, fazer protesto interruptivo de prescrição, que ainda é um método muito utilizado, mas essa questão da lei, ela aprimorou a lei, podemos dizer. A lei melhorou. O sistema arbitral brasileiro, com essa disposição, melhorou. Você falou que a França é o país que mais usa isso, né, Câmara Arbitral? A França é o país mais, na minha opinião, mais tradicional em matéria de arbitragem, desde o ensino da arbitragem, desde da própria CCI, né, que é a maior instituição arbitral do mundo, a Câmara de Comércio Internacional, é sediada em Paris, é o país mais liberal em matéria de arbitragem, é o país que trata a arbitragem como ela deve ser, autônoma. Por exemplo, me bateu um negócio aqui, não tem nada a ver com o nosso assunto seguinte aí. Mas, por exemplo, aquele negócio que aconteceu lá na barreira da Samarco. Certo. Digamos que os produtores ou os pescadores ou quem seja que foram prejudicados. Isso aí seria um tema, um prato cheio para uma Câmara Arbitral, não? Em tese seria, pela matéria, né? Mas não pelas partes. Porque a arbitragem, ela não serve para... Muitas pessoas dizem que a arbitragem serve para desafogar o judiciário. Não é verdade. É uma meia-verdade. É óbvio que ela desafoga, porque é menos um litígio. Agora, ela serve para resolver litígios muito, muito complexos, em que o Poder Judiciário não é condição técnica, é condição estrutural. Em arbitragens de construção, por exemplo, envolvendo hidrelétricas, arbitragem de construção civil, exige uma prova dificílima de ser feita, audiências de dias, 5 dias, 1 semana,
oitiva de um número absurdo de testemunhas. Como eu vou fazer isso no judiciário, que há sei lá quantas ações por dia, ações simplíssimas, ações que não são comparáveis às que estão na arbitragem. No caso da Samarco, eu ainda vejo com uma certa dúvida. Acho que talvez a mediação seria um método de resolução, alternativo de resolução de conflito mais adequado para resolver as questões ambientais. Bom, temos um último tema, que é com a questão das medidas cautelares. Se eu entendi direito, o doutor Tiago estava me dizendo o seguinte: você está no processo da Câmara Arbitral, que é um processo, tem um tempo, exige um tempo para nomear juízes, né? Se tem uma urgência, você tem que apelar para um outro mecanismo. É isso que é a medida cautelar? Exatamente. Então eu gostaria que o senhor detalhasse para a gente. Bom, o que acontece, Resch? A jurisprudência anterior, ela dizia, ela era dividida no sentido, olha, eu tenho medidas cautelares, eu tenho cláusula de arbitragem, mas uma parte tem uma urgência. E como eu vou resolver essa questão urgente, certo? Vou para o judiciário ou vou para a arbitragem? Era simplesmente impossível ir para a arbitragem, muito em razão do que eu falei anteriormente sobre o tempo de instituição. A arbitragem, ela demora a se instituir. Não é simplesmente a gente apresentar uma petição inicial, como nós fazemos aqui no processo civil tradicional. Há um requerimento de arbitragem e nomeação de um árbitro, a outra parte é intimada, apresenta o outro árbitro, os dois nomeiam o terceiro. Tudo isso pode demorar de 2 a 3 meses. Havendo urgência, quem resolve o meu problema de urgência? Ou seja, a lei, o que a lei fez de bom agora, ela confirmou o que a jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, vinha decidindo. Na pendência de constituição do Tribunal Arbitral, medidas de urgência devem ser apresentadas perante o Judiciário. Certo? Uma vez instituída a arbitragem, constituído o Tribunal Arbitral, aí sim o Tribunal analisa, às vezes até revoga ou mantém a própria decisão que o Judiciário deu. Mas isso não é o normal. O normal é que possam surgir questões cautelares durante a arbitragem. Aí só os árbitros podem decidir. Agora, antes da arbitragem se iniciar, ainda que eu tenha um requerimento protocolado, sabe? E nomeado um árbitro, mas digamos que ali surgiu uma questão de urgência. Poder Judiciário competente. Isso é o que a lei decidiu. Existe um acórdão super famoso, acórdão Itarumã, do STJ, de lavra da ministra Nancy Andrighi, que talvez seja o caso, assim, o acórdão, a adesão mais falada sobre esse tema das cautelares na arbitragem. E a lei brasileira agora finalmente incorporou em seu corpo essa possibilidade. Ou seja, as partes não têm mais a preocupação de saber se vão para a arbitragem ou vão para o judiciário. Na pendência de constituição, regra, e para o Poder Judiciário com a medida cautelar. Ficou mais claro, né? Ficou muito mais claro. Doutor, nosso tempo acabou. Aqui você sabe como é que é. Uma pena. Meia hora. Teremos mais oportunidades. Teremos. Aqui tem um livro do que ele é coautor. Exatamente. Juntamente com Eduardo Silva da Silva e Luiz Fernando Guerreiro, é isso? Exatamente. E o Tiago Marinho Nunes. Nós não falamos nada sobre o livro, mas voltaremos a conversar. Regras da arbitragem brasileira. São comentários aos regulamentos das câmaras de arbitragem. Interessante. E tem Câmara do Comércio Brasil, Canadá. Quem que é o órgão, para terminar, o órgão máximo da Câmara de Arbitragem? O órgão máximo da... O Supremo Olha, na arbitragem não há recurso. Não há? Não há recurso. Então a gente não há esse Supremo, né? A gente há um tribunal arbitral que funciona, na maioria das vezes, sob a égide de uma Câmara. E no Brasil, eu posso lhe assegurar, Resch, que temos excelentes instituições arbitrais. Nesse livro nós comentamos 4 instituições muito utilizadas no Brasil: a Câmara Brasil-Canadá, a Câmara da Fiesp, a Camarb de Minas Gerais e a FGV no Rio de Janeiro. São câmaras muito exponenciais que já atuam há muito tempo no Brasil, e temos outras câmaras importantes surgindo no Brasil, esse é o desenvolvendo
Fica para a Para próxima. a próxima conversa. Muito obrigado, Thiago. Até a próxima vez. Obrigado a você, Rest. Gente, até o próximo programa. Obrigado. Tchau.